Olá, garotada! Vamos nessa para mais um dia. Que dê tudo certo na nossa aula de hoje. E vamos nessa. Nosso assunto de hoje é a continuação do estudo de funções. E hoje faremos uma compreensão sobre como interpretar os resultados do delta quando resolvemos a fórmula de Bhaskara, determinamos o valor de delta. Há algumas características fixas e também podemos identificar através da soma e do produto uma fórmula reduzida diferente dessa daqui, que até simplifica e algumas vezes a determinação da raiz da equação, o x1 e o x2. Então, deixe de conversa e vamos para a prática. E aí está. De acordo com o valor de delta, lembre-se que essa aplicação é para a utilização da fórmula de Bhaskara, ok? Então vamos fazer um estudo em cima da fórmula de Bhaskara. Podem ocorrer três casos. Então, o delta pode acontecer com o valor de delta três coisas. O valor de delta pode dar positivo, o valor de delta pode dar zero e o valor de delta pode dar negativo. Óbvio, são as três possibilidades em questão de sinais e anulação para um número. Ou o número ele pode ser positivo, ou esse valor pode ser zero, ou ele pode ser negativo. Então esse estudo a gente faz em cima do valor de delta. Então quando o delta for positivo, como é que eu represento a simbologia positivo na matemática? Maior que zero. Então quando o delta for positivo, maior que zero, nossa equação de segundo grau vai possuir duas raízes diferentes. Então, recapitulando, quando o delta é positivo, eu sei que eu vou ter duas raízes e essas duas raízes serão diferentes, obviamente. Toda equação de segundo grau pode ter no máximo duas raízes. Pode ter duas raízes, pode ter uma, porque as duas forem iguais, ou pode não ter nenhuma. Então, é isso que quem determina essa sequência dos valores da raiz é o delta. Então, se o delta for maior que zero, for positivo, então meu x1 e meu x2 será diferente. Quer ver um exemplo aqui que eu já coloquei aqui? Se a gente resolver essa equação, x² menos 5x mais 6, se eu resolver ela, meu x1 e meu x2 vai dar 2 e o outro vai dar 3. Então essas serão minhas raízes. Observe que eu não mostrei aqui o cálculo do delta, mas como meus x1 e x2 são diferentes, como aqui está dizendo, ó, duas raízes diferentes, pode ser as duas positivas, pode ser as duas negativas, pode ser uma positiva ou uma negativa, não interessa. Que os valores em si sejam diferentes, como é o caso aqui, 2 é diferente de 3. Então eu tenho certeza absoluta que esse delta aqui, se eu resolver, vai dar um valor positivo. Então sempre vai acontecer isso? Sempre vai acontecer isso. O que é que sempre vai acontecer também? Se delta der igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais. Então, se delta der zero, eu sei que x1 será igual a x2. Já fizemos vários exercícios assim, em que x1 foi igual a x2. Isso acontece todas as vezes em que delta for igual a zero. Se delta for igual a zero, quando eu continuar meu cálculo para determinar o valor de x, eu já tenho certeza que o x1 vai ser igual a x2. Se meu x1 der 10, eu tenho certeza que o x2 também tem que dar 10, para delta igual a zero. E minha terceira possibilidade é se meu delta for negativo. E aí o que é que acontece se delta for negativo? Os alunos adoram quando o delta dá negativo. Lembra que a gente separou a fórmula de Bhaskara em duas partes? Calculamos primeiro o delta, para depois calcular o x1 e o x2. Se meu delta der negativo, você não continua o cálculo, você para o cálculo no delta. Porque quando o delta é negativo, é impossível você encontrar as raízes no conjunto dos números reais. Então, para o conjunto de números reais, é impossível você determinar as raízes de equação quando o delta é zero. Por que eu estou dando ênfase ao conjunto de números reais? Porque existe outro conjunto maior que os números reais, que é chamado de números complexos, que aí sim você consegue resolver. Mas não é a matéria de estudo para essa aula. Números complexos veremos muito para frente. Para quem estuda mesmo ensino fundamental, tipo nono ano, vocês só vão ver no ensino médio
números complexos. Então, no momento, vamos trabalhar apenas pensando nos números reais. Então, se falando de números reais, não existe solução para quando o delta for zero. Então, por isso que os alunos gostam. Eles vão resolvendo, aí delta dá menos 25. Pronto. Você para a conta ali, para no menos 25, no delta menos 25. E qual vai ser a resposta? Aí você vai colocar uma observaçãozinha. Não possui raízes reais, logo não continuamos o cálculo. Então, por isso que os alunos gostam quando o delta dá negativo, pelo fato de não precisar mais continuar o cálculo, né? Espertinhos, certo? Então essas são as 3 possibilidades para a delta. Faremos exercícios para treinarmos um pouco. Mas antes da gente ir para os exercícios, quero também levantar uma outra interpretação em cima da minha equação de segundo grau na forma reduzida, é que também eu posso perceber a soma e a subtração, a soma e o produto das raízes, observando os coeficientes. Lembra que uma equação de segundo grau reduzida nos mostra 3 coeficientes, o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Então, eu consigo, só observando esses coeficientes, qual será a soma das raízes e qual será a multiplicação das raízes, que conhecemos aqui no nosso estudo como o produto das raízes, que é a mesma coisa que a multiplicação. Oh, que novidade! Então, qual que é a fórmula para a soma? Então, se eu dividir meu coeficiente A, se eu dividir meu coeficiente B pelo meu coeficiente A, multiplicando isso por menos, logo eu vou ter a soma das raízes. Como assim, Gerson? Não compreendi isso direito. Observe bem. Voltando aqui para a nossa equação do segundo grau, que eu já tenho aqui meu x1 e meu x2. Se eu somar 2 mais 3 vai dar 5. Então, eu estou determinando a soma das raízes. Chamamos isso de soma das raízes. Então, se eu somar x1 mais x2, então, se eu somar 2 mais 3, isso vai dar 5. Certo, professor? Certo, Gerson? Até isso eu sei que eu aprendi a somar, né? Calma, garotão. O que eu quero demonstrar para você é que através da nossa fórmula, na forma reduzida de uma equação de segundo grau, você consegue verificar isso aqui sem precisar fazer essa soma, sem precisar você calcular o x1 e o x2. Repare que houve um processo aqui, encontrei delta, depois encontrei x1 e x2, para depois eu fazer a soma. Eu não preciso resolver a equação de segundo grau para saber a soma de suas raízes. Basta eu usar essa fórmula. Então aqui mais uma fórmula para a equação de segundo grau para você determinar a soma. Simbolizaremos a soma com essa letra S. Então, S é igual a B sobre C. Eu botei C aqui, mas obviamente que está errado. Estou fazendo mistura de fórmulas aqui. É menos B sobre A. É o que está ali. É menos B sobre A. Então, vamos dividir o coeficiente B pelo coeficiente A dessa equação aqui? Vamos sim. O coeficiente A eu sei que está aqui, que é 1. Então, o valor de A é 1. O valor de B é menos 5. Então, vamos substituir. A fórmula obedece sempre o menos. E aí você vai ter que carregar agora o menos 5 do B. Dividido pelo meu coeficiente A. Sempre por A, né? Não sei de onde eu corrigi aquele C. E aí você vai agora fazer jogo de sinais antes. Menos vezes menos dá mais. Então, 5 dividido por 1, 5. Então, isso aqui vai dar mais 5. Não foi a mesma coisa de eu ter somado o x1 mais o x2? Isso é uma fórmula, sempre vai acontecer isso. Ou você desenvolve a equação e soma depois, ou você simplesmente pega os coeficientes, faz a fórmula e verifica que a soma está embutida na própria fórmula. A soma já está na forma reduzida da equação de segundo grau. Eu falei também que existia um método para encontrar o produto, que é a multiplicação das raízes, sim. Aí o C, talvez seja por isso que eu tinha botado C, né? A fórmula para você encontrar o produto é C multiplicar por menos. O menos você só tem no A, como a soma é menor que o produto, você pode decorar assim, né? E é assim que eu decoro. Que sempre o menos vem na soma, mas o menos não vem no produto. Então é simplesmente dividir o coeficiente C com o A. Basta dividir o C com o A. Mas vamos fazer isso antes
de usar fórmula, vamos praticar a própria multiplicação. Então eu sei aqui, voltando ao nosso exemplo dessa equação de segundo grau, que a x1 é 2 e x2 é 3. Isso eu já sei, você já falou. Então, qual é a multiplicação dessas duas raízes? Você faz 2 vezes 3. Eu sei que 2 vezes 3 é 6. Então, a multiplicação dessas duas raízes, x vezes x1 vezes x2, é igual a 6. E usando a fórmula, será que dá? Veremos. Então, eu sei que o meu coeficiente C aqui é 6, meu valor de C é 6. Então, substituo na fórmula C, 6, e o A, 1. Dividindo 6 por 1 dá 6 também. Então, eu tenho duas formas de achar o produto das raízes de uma equação do segundo grau. Você vai escolher qual caminho você vai querer seguir. Ou você calcula x1 e x2, ou você simplesmente utiliza a fórmula. É importantíssimo vocês entenderem essas duas fórmulas. Por que é importante? Porque através dessas duas fórmulas, eu consigo gerar uma nova fórmula para minha equação reduzida. A gente está acostumado a falar que é ax ao quadrado mais bx mais c. Mas eu posso reescrever uma equação de segundo grau com x ao quadrado menos a soma mais o produto. Posso reescrever uma equação de segundo grau dessa maneira. Ok? Observe que aqui o coeficiente de A sendo 1, eu já tenho certeza que a soma e o produto são os próprios valores. Observe bem, ó. Como o coeficiente aqui foi 1, então eu já sei que a soma vai ser 5, porque você vai multiplicar menos com menos daqui, então vai ser 5. E o produto foi próprio 6. Então, quando o coeficiente A é 1, a soma e o produto, que corresponde ao valor de B e ao valor de C, já são as próprias somas e produtos das suas raízes. Interessante nessa formulazinha? Sim. Em Olimpíada de Matemática, nossa, vi muitas questões utilizando essa fórmula. Demais. Porque em Olimpíada vai pedir para você resolver equações, determine x, não vai. Apenas vai treinar os seus conceitos. E aqui é um conceito importantíssimo na matemática. Então, peguem essa nova fórmula aí, essa nova forma de representar uma equação de segundo grau, usando a soma e usando o produto. Qual é a fórmula? Soma menos b sobre a e produto c sobre a. Então vamos aos exercícios que as coisas começam a fazer mais sentido. Vamos treinar então a questão do delta. Depois faremos questões ligadas à soma e produto. Então eu vou apagar tudo isso aqui. E aí vamos para a soma e produto. Para delta, calma. Vou resolver primeiro essa equação aqui. Como eu quero determinar se tem duas raízes reais iguais, se tem duas raízes reais diferentes, ou não tem raízes, eu só vou precisar calcular meu delta. Ok? Então, para a letra A, eu vou extrair os coeficientes. Qual é o coeficiente A, qual é o coeficiente B e qual é o meu coeficiente C. O coeficiente A aqui é 3. Repara que já está na forma reduzida. Viu? Se não tivesse igualado a zero, você ia ter que trazer os termos para o primeiro membro. Lembre-se sempre disso. Aqui já está igualado a zero, então já está na forma reduzida. O valor de B é menos 9. E o valor de C é menos 21. Excelente. O que é que eu faço com isso agora? Determino o meu delta. Então o que a gente vai fazer? Menos B ao quadrado. Menos. Vou botar a fórmula primeiro, né? O hábito, eu já tenho o costume de, quando eu resolvo, não colocar a fórmula. Mas eu vou colocar só para a gente relembrar. Então, uma fórmula é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não precisa você iniciar como eu já estava fazendo. Precisa iniciar a questão colocando a fórmula. Mas como vocês ainda estão decorando, então a melhor fórmula de decorar é repetindo a fórmula em toda a questão. Então, eu já como decorei, quando eu faço, para mim, nos meus exercícios, eu não coloco a fórmula. Mas para vocês é bom. Então, menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Então, eu gosto de colocar entre parênteses os
valores que eu faço substituições, né? Então vamos lá, delta é igual a menos 9 ao quadrado dá 81 positivo, sempre um negativo ao quadrado dá positivo, sempre. E aqui você faz o jogo de sinais, né? Menos vezes mais dá menos e menos vezes menos dá mais. 4 vezes... Vou fazer de cá para facilitar. Eu vou usar um macete aqui para não usar a multiplicação. Eu vou fazer primeiro, vou deixar o 4 aqui quietinho. E vou fazer 3 vezes... Vai dar menos 63, certo? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Delta, aí vocês fazem a multiplicação como vocês entenderam. Eu estou usando apenas um macete para não precisar usar a calculadora, porque daqui eu consigo fazer eu mentalmente. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. Menos vezes menos. Menos vezes menos dá mais. Já viu ficar dois sinais juntos? Menos vezes menos dá mais. Agora você soma 81 mais 252, aqui vai ficar 3 também, e 8 mais 5, 13. 333? Que legal, que bonitão. Ok? Então meu delta foi 333. O que me interessa em saber aí do delta? O que me interessa saber é o sinal. Não deu positivo? Então significa que meu delta é maior que zero. Se der positivo, delta é maior que zero. E toda vez que delta é maior que zero, nós já sabemos que essas duas, se continuássemos o cálculo aqui, saberíamos que o x1 e o x2 iam dar diferente. Então, essa é a nossa resposta aí. Ó. Vai dar duas raízes reais e diferentes. Vai dar duas raízes, x1 e x2 serão diferentes. Por que eu sei disso? Porque meu delta foi positivo. Tranquilo? Pronto. Vamos para a letra B. Agora dá para dar uma acelerada que vocês já pegaram a visão de como é que faz, né? Só basta encontrar o valor de delta e aí eu determino o que é que vai acontecer com as raízes. Não é para vocês calcularem as raízes, é para apenas deduzir se essa equação vai ter duas raízes iguais, diferentes ou não vai ter raiz. Isso é para fazer isso, não é para resolver. Então de novo aqui, ó. B. Vou extrair meus coeficientes. O valor de A é 9. O valor de B é menos 6. Não esqueçam do sinal, hein? E o valor de C mais 1. Novamente já está igualado a zero, então já está na forma reduzida. Já posso passar para a fórmula. Então delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B, já está aqui, né? B menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, 9, e o valor de C, 1. Para que botar o valor de C assim? Vezes 1. E aí você vai agora só operar, né? 6 ao quadrado fica positivo, porque está elevado a um valor par. Aqui, como não tem nenhum valor negativo, você já tem certeza que vai ficar negativo. Porque menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Então vocês vão se preocupar em ver se aqui vai dar mais, se B ou C for menos para fazer o jogo de sinais. Então aqui vai dar 36. Delta vai dar igual a quê? Delta vai dar igual a zero. E toda vez que delta dá igual a zero, eu tenho certeza que esse x1 e o x2, se eu desenvolver o cálculo, não é para fazer. Mas se você desenvolvesse o cálculo, você saberia que o x1 e o x2, com certeza, toda certeza absoluta vai dar, eles serão iguais. Não sei quanto que é, mas eu tenho certeza que serão iguais. Se você quiser continuar para tirar a prova real, pode continuar. Então eu sei que quando o delta dá zero, as duas raízes reais são iguais. Quanto que é? Pode continuar se você quiser aí para praticar. Mas a intenção do exercício não é continuar. Vamos para a letra C. X ao quadrado mais 4x mais 5. Então vamos lá. Vou apagar aqui para extrair os coeficientes.
Olha eles chegaram. Esse cachorro chato. O valor de A, quando não aparece, a gente sabe que é 1. O valor de B, mais 4. E o valor de C, mais 5. Qual é a fórmula? Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes 5. Delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Gosto de colocar em parênteses, como eu já falei, para indicar que houve uma substituição, mas quando é positivo não precisa. 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Delta é igual a menos 4. Pronto. O que é que aconteceu? Delta deu um valor negativo. Delta deu um valor menor que zero. O que é que acontece às vezes com os alunos que não prestam atenção? Como ele vê aqui que deu 4, aí acha que vai continuar, porque 4 é raiz exata e tal. E aí continua para tentar determinar o valor de x no x2. Só que, garotão, quando dá negativo, não interessa se o valor absoluto da raiz. Você tem que observar também o sinal. Quando o meu delta é negativo, menor que zero, é impossível você continuar o cálculo, porque não existe raiz negativa, raiz quadrada negativa, perante os números reais. Os números complexos, sim, mas os números reais não. Como o nosso foco é números reais, então não continua o cálculo. Então o que é que você colocaria se fosse, se aqui estivesse perguntando qual é o valor de x1 e x2, você simplesmente colocaria que não possui raiz real. Porque não existe, delta é negativo. Então não existe x1 e x2, não existe. É impossível você substituir um número aqui, elevar ao quadrado, multiplicar por 4, somar 5 e dar 0. Não existe esse número. Essa conta aqui é impossível de se resolver. Como é que eu percebi isso? Apenas fazendo delta. Se o delta deu negativo, eu tenho certeza que essa equação do segundo grau não tem solução. É impossível isso aqui dar 0. Eu acho que vocês entenderam, né? Vou repetir uma nem duas vezes. E vou repetir de novo. Quando o delta dá 0, quando o delta é menor que 0, ou seja, menor que 0 é negativo, isso não tem resposta. Não tem solução. Se quiser, eu repito de novo. Letra D. Interessante essa letra D, hein? Observe que não está na forma reduzida. Eu tenho aqui dois polinômios se multiplicando. Quando eu tenho dois polinômios se multiplicando, eu aplico as propriedades distributivas e encontro a forma reduzida. Então, para eu verificar as raízes, o delta, melhor dizendo, para eu verificar o delta, tem que estar na forma reduzida, porque eu preciso do valor do A, do B e do C. Me diga, meu filho, como é que eu acho o valor de A, B e C nessa forma? Não tem como, né? Claro. Muito bem, para quem percebeu isso. Então vamos fazer. Deixa eu apagar aqui a letra C. Vamos pagar aí e agora fazer a letra D. Então, vou aplicar a distributiva. Então, deixa eu reescrever. X menos 1 multiplicado por 2x mais 3. Isso é igual a 0. Então, vou aplicar a distributiva. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. X vezes 3 dá mais 3x. Menos 1 vezes 2 dá menos 2x. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Tudo isso está igual a 0. Vou operar, só que são termos semelhantes. Não tem outro x ao quadrado, então repete. Agora eu posso operar, né? 3 menos 2 dá mais 1. X. E conservo menos 3, porque não tem outra constante. E quando 1 está ao lado do x, não precisa colocar. Não é obrigatório, é facultativo. Então, eu gosto de deixar só o x. Mas quem deixar o 1 aí, tá certo. O valor de A, então, agora eu posso determinar o valor de B e o valor de C. Então, A é 2, B é 1 e C é menos 3. Então, repare que agora está na forma reduzida, A, B e C, forma reduzida igual a zero, eu consigo extrair meus coeficientes.
E a partir daí eu passo para a fórmula de delta. E com o valor de delta eu vou verificar as possíveis situações para as raízes. Então 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 3. Então delta vai dar igual a 1 ao quadrado é 1. Aí ó, como tem sinais aí, você faz rapidinho. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Delta é igual a 25. Qual foi o sinal do delta? Positivo. Meu delta deu positivo. Isso quer dizer que meu delta é maior que zero. Se é positivo é maior que zero. Então toda vez que meu delta for maior que zero, o que acontece com x vezes x2? Isso, são diferentes. O x1 e o x2 será diferente. E aí tá. Duas raízes reais e diferentes. Beleza? Vamos ver se a gente vai praticar delta. Deixa eu ver o que nos espera agora. Sim, então vamos continuar verificando agora a delta de outras maneiras, ok? Aí de uma forma mais simples, vamos dificultando as coisas. Então eu vou apagar aqui para a gente fazer essa segunda questão. Então eu tenho o seguinte, eu tenho aí uma equação mx ao quadrado menos 6x igual a 3. Repare que não está na forma reduzida, porque tem que estar igualado a zero. Então para igualar essa zero, eu tiro 3 de lá, do outro lado e jogo para o primeiro membro. Fica menos 6x, será mais, que passa a ser menos 3. Pronto. Está na forma reduzida. Agora eu vou determinar o valor de A. O valor de A, de B e de C. Já está tudo organizadinho aí. A eu não sei, é uma variável, eu não sei, é M. Qual o valor que está do lado do x ao quadrado? M. Então o valor de A é M. Pode um coeficiente ser uma variável? Claro que pode. Pode tudo. Então, 6 aqui é menos e B é menos 3. Então, B é menos 6 e C é menos 3. E o valor de A, não sei. Isso aqui é uma constante indeterminada. Que é isso que a questão quer que você verifique. Para quais situações é que eu posso jogar aí substituir o A por algum valor que aconteçam essas hipóteses. Mas para a gente julgar essas hipóteses, vamos primeiro verificar o valor de delta. Eu tenho que saber o valor de delta para saber o que é que vai acontecer com essas raízes aí. Então, eu vou fazer o seguinte, delta, vou substituir o B por menos 6, que é ao quadrado, menos 4, vezes o A é M, o valor de A é M, e o valor de C é menos 3. Então, 6 ao quadrado é 36, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 3, 12, e quando eu multiplico uma letra com o número, basta eu acrescentar a letra ao lado do número. Então fica 12n. Posso fazer 36 mais 12? Não, porque o 12 está acompanhado de uma variável m e o 36 é um termo independente, é um termo sem variável, então eu não posso somar. Então parou aí. E agora a gente vai interpretar cada questão dessa. Eu quero saber quais são os possíveis valores de n para que não possua raízes reais. Para uma equação não ter raiz real, o que é que tem que acontecer com delta? Muito bem, meu delta tem que ser, aqui tem que ser menor que zero, tem que ser negativo. Se meu delta ali der negativo, eu tenho certeza que não vai ter raízes reais. Então você vai substituir o delta. Eu vou dizer que, letra A aqui, né? Eu vou dizer que 36 mais 12n é menor que zero. Eu quero verificar para essa situação aqui. Se eu estivesse resolvendo normal, eu continuaria o cálculo.
mas eu quero julgar as questões. Então você, ao invés de dizer que delta é igual a 36, né, você vai dizer que delta é menor que zero e substituir o delta por 36, 12m. Isso é uma maneira de se fazer, existem outras, existem. Eu acho essa mais fácil. Então, eu quero saber para quais valores aqui de m é que isso fica negativo. Aí você resolve, isso chama inequação. Então, o 36 vai passar para o outro membro, vai ficar 12m igual, menor, né? Menor que menos 36. Ficou parecendo menor igual aqui. Menor que menos 36. Aí você divide o menos 36 por 12. Menos 36 dividido por 12. Se você dividir menos 36 por 12, você vai implicar que m é menor que menos 3. Ok, então qualquer valor que eu substituir em A que seja menor que menos 3, eu sei que essa equação aqui de segundo grau vai passar a não ter raízes reais. Então, essa é a minha resposta. M é menor que menos 3. Qualquer valor menor que menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, qualquer valor que eu substituir aqui em A, que seja menor que menos 3, isso daqui não vai ter raízes. Vai ser impossível. O delta vai dar negativo. Foi o que eu forcei dar. Pronto, essa é a resposta da